13h20 em Natal, você está ouvindo o programa Explicando a Bíblia, hoje o encerramento do livro de Gênesis. Estamos trabalhando com bastante calma hoje, tem dias que a coisa vai mais acelerada, tem dia que a coisa vai mais calma, mas com certeza a presença de Deus sempre é uma coisa patente, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos ao capítulo, versículos 4 a 9, vamos ler essa parte aqui. Diz assim: passados, pois, os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó. Observemos que ele não foi diretamente a Faraó, dizendo: se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que falei aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu morro em meu sepulcro que eu cavei na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte a meu pai, então voltarei. Era um pedido que Faraó estava pedindo, que José estava pedindo para o Faraó, claro que usando a intermediação das pessoas próximas a Faraó. Naquele momento a gente vai ver os motivos, né? E Faraó disse: sobe e sepulta teu pai como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e os seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos, e as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo, e o concurso foi grandíssimo. Ou seja, as pessoas que participaram deste evento lastimável, né? Durante aquele período de lamentação, não se podia aproximar de Faraó, irmãos. Por isso que José ele fez uma solicitação a Faraó de forma indireta, utilizando-se de intermediário, né? Ele usava naquele período veste de luto, ele não havia feito a barba, possivelmente porque isso era um costume, né? Os seus cabelos podiam ou poderiam estar desalinhados, as pessoas não cuidavam com isso aí, até em reverência ao morto, né? E evidentemente que trazia na fisionomia os sinais daquela profunda tristeza, era a perda do pai. E na presença do Faraó, meu irmão, não era uma coisa que era comum isso aí. Podia até custar a vida da pessoa que desrespeitasse, né, o Faraó nesse sentido. Quando Deus operava em algum caso específico era outra história, mas era uma coisa que era bom respeitar as normas, e assim José fez. E essa foi a razão que ele usou mediadores para apresentar a sua petição acerca do transporte do corpo de Jacó até a terra de Canaã, para que ele fosse sepultado. Era um pedido que seu pai tinha feito, né? Aí ele diz aqui que no meu sepulcro, foi as palavras que ele disse que fossem reproduzidas a Faraó, dizendo aos servos de Faraó, né? Que o pai dele teria dito: que volta e sepulcra no meu sepulcro, que era em Macpela, que ficava em Hebron, perto do Mar Morto, na parte sul do Mar Morto, né? E a gente vê que ele sem Faraó, naquele momento, pelo respeito que ele tinha a José, e até por gratidão mesmo, José salvou o Egito, meu irmão, e fortaleceu ainda mais, tanto a dinastia como a própria economia do país no todo, né? E sem hesitar, o Faraó permitiu que José ele se ausentasse para cumprir a tarefa de sepultar o seu pai. E nem perguntou o período de tempo, nada, ele apenas liberou. Ele sabia da integridade, da responsabilidade e do interesse que José tinha para fazer com que os seus negócios não ficassem à mão, né? E para os antigos era uma coisa importante ter sepultamento decente, e o Faraó mesmo sabia disso aí, né? Eles mesmos foi quem mais difundiram esse costume de embalsamar os corpos, que era uma questão de honra, até para a pessoa ficar ali com o morto por o maior período de tempo possível. José fez a viagem acompanhado por várias pessoas, lideradas pelo Faraó, né? Tanto lideradas no sentido de ter dado a permissão, como também acompanhados, né, que acompanharam ele, juntamente com muitas outras pessoas das famílias e também dos irmãos de José, né? Ali foram também oficiais de Faraó, que com certeza eram pessoas de prestígio da corte, pelo fato de ter colocado esse destaque a essa classe de pessoas, dos oficiais, no texto bíblico. E os oficiais eram alguns dos homens mais influentes do Egito, irmãos. E eles se mostraram assim um grande respeito por Jacó e também, evidentemente, por José. José que era a mola mestre de toda essa situação. O que aconteceu com Jacó foi por influência de José, né? E diz que toda a casa de José e também seus irmãos foram, né? Foram os vários ramos da família de Jacó, deixaram o Egito. Somente ficou as crianças pequenas que não poderiam enfrentar uma jornada tão exaustiva, que era aproximadamente 600 quilômetros, porque ele deu um corte. A gente vai ver que no verso 10 ele foi para a eira de Atade, ou do espinheiro, ou do espinho. Deu um corte para fazer um lamento por 7 dias. Esse corte, ou seja, esse desvio de rota,
aumentou o percurso em aproximadamente 70 quilômetros, segundo as pessoas que conhecem bem a questão da geografia daquela região. E aquela foi a primeira viagem que José fez na direção da terra que um dia tinha sido sua, né? Que um dia que ele tinha a terra de Canaã, que era a esperança da promessa de Deus, desde que ele tinha sido vendido como escravo. E quando ele estava com 17 anos, nessa época, ele foi vendido. Então essa era a primeira viagem que ele fazia naquela direção. O verso número 9 diz que tanto carros como cavaleiros participaram da comitiva que levou o corpo de Jacó de volta a Canaã. Tanto que o corpo morto, né? Acompanharam esse cortejo, provavelmente até um destacamento militar cedido pelo faraó da época, né? A partir do verso de número 10, o texto diz assim: chegando eles, pois, à eira do espinhal, como eu falei, essa eira do espinhal é a mesma eira de Atade, que pode ser um homem, só que o significado é espinheiro, né? Que está além do Jordão, o texto continua assim, fizeram um grande e gravíssimo pranto. É como se fosse ali a última despedida, ou seja, a última expressão de dor por aquele momento de perda irreparável. E fez a seu pai, aqui se referindo ao pai de José, a Jacó, e fez a seu pai um grande pranto por 7 dias, né? Um lamento digno de um homem da estirpe de Israel, de Jacó, que era o núcleo da nação, a mola, né, reprodutora da nação, até porque a nação tem o seu próprio nome, Israel, a nação de Deus. E vendo os moradores da terra, os cananeus, observemos bem, o luto na eira do espinhal, disseram: é este o pranto grande dos egípcios. Eles mudaram o nome aqui, a gente observa. Por isso chamou-se o seu nome Abel Mizraim, que está além do Jordão, que é exatamente esse sentido do pranto que eles estão falando aqui, né? Fizeram os seus filhos assim como ele lhes ordenara, pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura a Efron, o Eteu, em frente a Manre. Então observa aqui que essa cova de Macpela não era apenas uma cova, era todo um campo com uma extensão geográfica imensa, que Abraão tinha comprado 400 ciclos, né, 400 pesos de prata ele tinha dado por aquela terra. Essa eira de Atad, ou eira do espinhal, era um lugar conhecido como lugar de espinheiro, né, que exatamente é o significado da palavra hebraica que se dá isso aqui. E posteriormente o local foi chamado de Abel Mizraim, ou seja, aquela lamentação dos egípcios. Eles acreditavam que era por um egípcio, até porque a maioria da comitiva era egípcia, e aqueles que não eram egípcios tinham se acostumado aos costumes, às vestimentas dos egípcios, e quem os visse entendia ser um egípcio, né? E o lugar é declarado como além do Jordão, ou seja, na margem oriental. Agora, ter ido até a eira de Atad, irmão, seria um desvio considerável, se o propósito da viagem foi de ir até Hebron, onde estava localizada a caverna de Macpela, né? E eles choraram e se lamentaram por 7 dias. Acredito que naquele local, por ser um local de espinheiro, de espinhal, acredito que poderia ser um local reservado, aonde as pessoas não costumavam trafegar, e era muito utilizado para essas questões. Agora é um pensamento meu, não quer dizer que você considere como eu esteja defendendo essa tese, mas pelas características, pelas nomenclaturas, a gente pode chegar a essa conclusão, né? E os cananeus ali naquela situação, eles se admiraram daquele choro, daquele empenho que o pessoal dava àquela situação. Tratava-se de um grande cortejo fúnebre que indicou aos habitantes do lugar, no caso os cananeus, que alguma figura importante tinha falecido, né? Vendo aquele grande cortejo e ouvindo o seu choro de lamentação, eles deram logo o nome Abel Mizraim, né? Que esse Abel Mizraim, ou seja, lamentação, o prado do Egito, né? A palavra significa, a palavra Ebel, no caso, que é um pouco diferenciada do Abel, significa luto, né? Abel luto, Abel prado e Ebel luto. E o local era chamado de eira de Atad, passou a ser chamado assim então. E
a gente vê que foram sepultados nesse campo de Macpela, como eu já falei, Abraão, Sara, Isaac e Léa. E alguns outros que podem ter. Agora o texto bíblico só revelam esses nomes, né? A caverna deste campo, a caverna ou a sepultura, né? A partir do verso 14, irmão, a gente vê um assunto bastante delicado e desafiador, que é exatamente o medo declarado ali dos irmãos de José, também utilizando-se de intermediário, para que José ele não vingasse a maldade que eles tinham feito a José há dezenas de anos, meu irmão. Parece ali que a mente daquele povo ainda estava sendo castigada pelo remorso, né? Eles não estavam livres, ou mesmo não tinham se perdoado. José tinha perdoado eles, mas eles mesmos não tinham se perdoado. Socorre muito. A gente vai ver a partir do próximo bloco, então a partir do verso 14. Mas por enquanto, a gente vai ouvir o segundo hino com Sérgio Lopes, no super especial hoje. Sérgio Lopes, eu aprendi a gostar de Sérgio Lopes por causa de Gilmar, meu filho. Aí eu comecei a ouvir isso, mas rapaz, as letras têm uma certa espiritualidade, uma certa inspiração mesmo. Até como o pastor Marcos Souza diz, o Espírito Santo é o mesmo. Então costuma inspirando pessoas para fazer hinos. Sérgio Lopes, então, Natureza Humana, às 13h31.